Olá, pessoal. Eu sou Robson Gonçalves, economista e apaixonado pela neurociência e as suas aplicações. A minha história com a neurociência, ela começou por volta de 2011. E eu devo muito do que eu vou falar aqui com vocês hoje sobre o neurourbanismo a uma colega minha na Fundação Getúlio Vargas, que coordena comigo o curso de Neurobusiness da FGV, que é a Andréa de Paiva. Ela, sim, arquiteta e urbanista e neurourbanista. Parece um tema estranho falar de solidão nas grandes cidades. Afinal de contas, como é que alguém pode se sentir sozinho numa cidade como São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes? O fato é que muita gente se sente sozinho nas grandes cidades. Esse meu caso com a neurociência começou em paralelo com uma outra história. Eu estava pesquisando, na verdade, a minha árvore genealógica pela linha materna. Eu queria que a nacionalidade portuguesa chegasse até a minha filha Júlia. E aí eu descobri uma história muito fascinante, que é a história da minha bisavó Margarida. A minha bisavó Margarida, ela morava numa cidade que é pequena até hoje, Baião, lá no norte de Portugal. E eu fiquei tão encantado com a história dela, eu descobri a data em que ela saiu de Baião, eu descobri o navio, né, o vapor de onde ela embarcou com o marido e a filha pequena na cidade do Porto. Eu descobri registros dela no Museu da Imigração, em Santos, aqui em São Paulo, e eu fui recuperando, na verdade, a história dessa minha família da linha materna até meados do século XVIII. E aí eu me perguntei, o que será que tinha feito a avó Margarida sair lá de Baião, aquela aldeiazinha no norte de Portugal? E eu descobri que esses meus ancestrais, né, da família Ribeiro, eles ficaram 150 anos ao redor de aldeias como essa em Portugal. Eles se casavam assim com primos distantes, repetiam os nomes, então você pegava o nome do seu bisavô, colocava no seu filho. E assim, às vezes, pensando no gênio de algumas primas minhas, eu acho que essa história de casar com prima pode não ser uma boa. E aí ela saiu de lá em 1888 e acabou se fixando, depois de idas e vindas, em Taubaté. E a avó Margarida, ela morreu lá por volta da década de 1950. E aí, eu, como bisneto dela, vivo nessa metrópole. Uma cidade, como São Paulo, 11 milhões de habitantes, que tem a mesma população do país inteiro de Portugal. E aí eu fiquei me perguntando, o que será que se passou na cabeça da avó Margarida para deixar Baião e vir aqui para o Brasil? Então, na neurociência eu encontrei uma pista. A solidão nada mais é, mesmo quando você está cercado de muitas pessoas, do que um não pertencimento. Você acha que você não pertence àquele lugar, você acha que você não pertence àquele grupo, você não deveria estar ali. E aí você vai procurar esse pertencimento em outro lugar, em outro grupo, em outra situação. Pois é, no cérebro, o pertencimento ele tem muito a ver com o sistema límbico. Ele tem muito a ver com uma substância chamada ocitocina. Quando você está num grupo com o qual você se identifica, pode ser a sua família, se você se identifica com ela, pode ser o seu time de futebol, quando você está assistindo uma partida, o seu cérebro está cheio de ocitocina. Então você tem aquela sensação de que eu deveria estar aqui, eu pertenço a esse grupo, eu me identifico com aquela pessoa, com aquelas pessoas. Mas aí a questão é, então, que tipo de angústia urbana é gerada quando você está se sentindo não pertencendo a um grupo ou a um lugar e você está cercado por 11 milhões de pessoas? Já parou para refletir sobre uma coisa? Eu acho que eu nunca estive com nenhum de vocês que estão nesse auditório. Vocês são estranhos para mim, num certo sentido. E é muito provável que eu nunca mais vá ver vocês ao longo da minha vida. Então, esse sentimento de que você está numa multidão de estranhos, pessoas que estão passando por você e não vão voltar mais, está muito ligado a uma baixa atividade do sistema límbico, a uma baixa produção de ocitocina. Quando a avó Margarida morreu, por volta lá do início da década de 1950, um artista americano chamado Edward Hopper, ele estava nessa forma de expressão aqui, na pintura, muito realista, muito modernista também, refletindo exatamente esse tipo de sentimento. Pessoas solitárias no meio das grandes cidades. A conclusão de tudo isso é que neurourbanismo é muito mais do que um neologismo.
O neurourbanismo é exatamente isso, entender qual é o processo cerebral, qual é a reação que o seu sistema nervoso tem a você viver numa enorme cidade, dentre outras várias questões, tá? Estou tratando aqui especificamente da solidão. Então, como é que o seu sistema nervoso central, como é que ele reage diante de uma multidão imensa, diante de milhões de pessoas ao seu redor e, ao mesmo tempo, produzindo baixa ocitocina, dopamina e outras substâncias que dão essa sensação de solidão. Ora, a solidão urbana, ela é decorrência de basicamente 4 componentes. Um dos componentes é o adensamento. O nosso cérebro evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos. E a evolução é lenta. Durante a maior parte desse processo evolutivo, neuroevolutivo, os nossos ancestrais estavam na savana. Na savana africana, você tinha baixo adensamento. Eram grupos pequenos. Nos colocar em grupos muito grandes gera uma sensação de estranheza. Você não deveria estar ali. É mais ou menos essa mensagem que o seu cérebro está lhe passando. Um outro elemento é a baixa interação social. Então, você está num grupo enorme de pessoas, mas você está apenas esbarrando nessas pessoas. Não tem propriamente uma interação social. Além disso, o isolamento. Então, o número de pessoas que, nesse instante, por exemplo, está cutucando o seu smartphone é significativo. Eu estou vendo daqui. Você acha que eu não estou te vendo, mas eu estou te vendo. Quer dizer, eu estou aqui fazendo uma palestra para vocês, falando de um tema, e você está se isolando. Não, mas eu estou conectado. Então, as pessoas estão confundindo sociabilidade com conectividade. As pessoas se conectam. O seu cérebro está acostumado com a interação olho no olho. Ele evoluiu para uma proximidade. Nós somos mamíferos primatas. O nosso cérebro se desenvolveu para a convivência em bando, em grupos. E você conhece as pessoas do grupo. Bem ou mal, pouco ou muito, você conhece. Então, não acredite que se você tem 6.000 seguidores no Instagram, 600 amizades no Facebook, que você não está isolado. Você está conectado, mas do ponto de vista neurológico, você não está interagindo socialmente. Portanto, o seu cérebro entende aquilo como uma situação de isolamento. E o pior de tudo é a recorrência. Você pode ser emparedado de vez em quando. Você pode estar sob estresse de vez em quando. Você pode ficar sem respirar de vez em quando. Tem pessoas que, para emagrecer, estão fazendo jejum intermitente. Eu nunca entendi esse negócio. Então, você pode ficar sem comer de vez em quando, na verdade. A questão é a recorrência. E aí tem um outro elemento muito importante que a neurociência nos ensina, que é a plasticidade cerebral. Aprender é mudar o cérebro fisicamente. Quando você está cantarolando, por exemplo, uma música que você sabe de cor, o seu cérebro está repetindo uma sequência de disparos de neurônios, e essa sequência de disparos de neurônios faz você cantar aquela música. Toda vez que você tem um processo recorrente, o seu cérebro muda um pouco. Só que, muitas vezes, na interação social, a gente sufoca um sentimento até que ele se transforma numa emoção de fundo. O que é emoção de fundo? O sistema de ar-condicionado está fazendo barulho. Quando eu entrei aqui no auditório, o auditório estava quase todo vazio, o ar-condicionado estava fazendo barulho. Só que você é treinado para ignorar esse barulho. Quando você ignora esse barulho, ele se torna algo de fundo, você não presta atenção nele. Então, a solidão urbana está se tornando uma emoção de fundo. Aquilo que você não presta atenção, mas ela está ali. Ela está ali e ela está fazendo efeitos. Ora, o fato é que nós estamos convivendo com pessoas e grandes massas em espaços que são espaços de transição e não espaços de ação. No shopping, você está esbarrando em pessoas que são grandes desconhecidos. A cidade antiga, por exemplo, não era assim. A Ágora grega, o Fórum Romano, eram espaços de tomada de decisão. Era onde o destino da cidade era discutido. Onde era importante conhecer as pessoas. Preste atenção, isso aqui é uma emoção de fundo para você. O desconhecimento que você tem das pessoas que estão ao seu redor, mesmo em espaços com muita gente. O seu cérebro está percebendo isso. Essa sensação de não me pertence tem a ver também com a escala humana.
Isso é uma lição básica do Le Corbusier. Algumas construtoras estão oferecendo, entre aspas, estúdios inspirados na arquitetura de navios, de submarinos. Você vai dizer para você mesmo, o seu cérebro vai dizer, inconscientemente, esse lugar não foi feito para mim. Não é muito diferente da Vó Margarida, né? Pensando, Baião não foi feita para mim. Mas só que agora a Vó Margarida tinha consciência e ela foi atrás de um futuro melhor para ela. A gente está sufocando essa sensação. Ok, mas aí o que eu faço? Quais são as lições que Baião poderia oferecer para uma cidade como São Paulo, por exemplo? Biofilia. A presença de elementos naturais reduz o cortisol, baixa a pressão. Ou seja, é importante estar próximo da natureza. A cidade de Toronto, no Canadá, tem uma meta. Daqui 20 anos, todo mundo vai estar a pelo menos, no máximo, 20 minutos de um parque, de um espaço natural. Permeabilidade. Nós temos que enxergar através. Pensa na arquitetura do MASP, por exemplo. Esse é um espaço de ação em São Paulo, não é? As pessoas se reúnem ali para atuar socialmente. Isso é muito importante. E pensa no Trocadeiro. É uma das visões mais fantásticas de Paris. Você enxerga através da Torre Eiffel. Você enxerga a cidade, enxerga o céu. Espaços de ação estão sendo criados. Então, quando você fecha a Avenida Paulista, você transformou um espaço de transição num espaço de ação. Genial. Uma ideia simples, que pode ser adotada por nós. E aqui, a Igreja do Kaiser, em Berlim, destruída no bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Ela foi construída como um monumento para exaltar a monarquia alemã. O que se construiu do lado foi uma igreja modernista, acolhedora, que favorece a reflexão. Tem muitas coisas na linha dos olhos. Você não tem que olhar para cima. Aquilo é a escala humana. A escala humana é muito importante. Cidades responsivas. A gente precisa ir além da Smart City. A cidade não tem que ser só esperta, ela tem que ser humanizada. Onde eu estou? Onde estão outras pessoas que têm o mesmo interesse que eu tenho? Onde está o meu grupo no meio da metrópole? Isso é muito importante. E despoluição, evidentemente. A nossa natureza urbana é uma natureza morta. A gente tem que recuperar isso. A gente tem que resgatar essa natureza morta que nos cerca. Então, em síntese, o que a história da Vó Margarida e a cidade de Baião pode ensinar para São Paulo? Nós temos que pegar esses elementos. Isso não é uma utopia urbana. A permeabilidade, biofilia, a despoluição. Em Baião você enxerga a natureza, uma natureza viva. Você conhece as pessoas, talvez até demais. Mas a gente precisa conhecer as pessoas. Então, se você não se sente pertencendo à cidade, você pode estar cercado de milhões de pessoas e você vai se sentir sozinho. Muito obrigado.